pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio nosso aqui do Papel de Pão. E hoje, novamente, estamos aqui, eu, Gustavo Ribeiro, Jones Fernando, Vinícius Jordão e Rafa Cobatti. E hoje nós queremos falar sobre vida de casado. E esse papo aqui não é só para quem é casado, não, gente. Você que é solteiro também, ouça aí, porque é importante. Nós queremos pensar aqui, dar algumas dicas valiosas para vocês também. Queremos agradecer mais uma vez todos vocês que têm nos acompanhado, dado um feedback, enviado perguntas. É muito bom poder acompanhar com vocês também a nossa caminhada aqui, tá ok? Então vamos lá, gente. Vida de casado. Quero saber de vocês aí, vão me responder com quantos anos vocês se casaram e como é que foi essa decisão, assim? Foi tranquilaça, né? Já estava resolvido? Como é que foi? Com quantos anos vocês se casaram? Começa me respondendo aí. Bom, Gustavo, eu tenho 36 anos, né? Só para o pessoal fazer as continhas em casa, né? Praticar sua matemática. Eu casei, eu estava para completar 20 anos. Eu faço aniversário em fevereiro, casei com 19 em janeiro, né? Então já faz um tempo. Um tempo mesmo. Completei 16 anos de casados esse ano, né? E, assim, casei novo, pelo menos dentro da média dos casamentos de hoje. E a Juliana, minha esposa, Juliana com 2 L's, como eu costumo chamar ela, ela é a paixão da minha vida. Até hoje a gente é mais namorado do que quando a gente começou, né? Então um beijão aí para ele sabe que ela vai assistir esse vídeo, ele sabe. Média já, né? Tá certo, cara. Parabéns. Primeira dica para você que está aí nos vendo: aproveite as oportunidades para elogiar o seu casamento. Elogie bastante. Bate com o papo de trabalho, inclusive. Mulher na boa, vida boa. Ô, Rafa, foi uma decisão, caso novo, né? Teoricamente novo, foi uma decisão tranquila, assim? Caminhou tudo bem? Cara, na minha vida nada não foi muito tranquilo, né? Meu casamento entra nessa categoria também de algo bem, bem complicado. Às vezes o pessoal pensa que eu casei novo assim, e esse foi o julgamento, infelizmente, da comunidade que a gente vivia na época, na igreja, de que a gente tinha feito coisa errada, né? Mas, acreditem ou não, eu e a Juliana casamos virgens, obedecemos todas as regras aí que a igreja exige da gente. Graças a Deus a gente conseguiu fazer isso. Aliás, é uma coisa que foi preciosa pra gente, a gente crescer junto nesse sentido. Mas, assim, no caso dela, ela tinha uma relação muito, muito problemática com a família, né? Ela foi abandonada desde pequena e isso, ela não tinha lar por causa disso. Ela ficava entre a casa do padrasto e a casa do pai, e a situação era bem complicada. Então, eu por namorá-la naquele momento e conhecer depois disso a história, e já amando ela como eu amava, eu me senti responsável por ela, né? E isso não é uma coisa ruim, na verdade, isso é uma coisa boa, né? Então foi quando eu tomei a decisão de casar com ela e dar o lar que ela não tinha, apesar de ser tão novo. Mas assim, não foi fácil porque eu fui contra todo mundo, né? Toda a minha geração casou quase 10 anos depois do que eu casei. Então eu era o único casado da minha idade no meio da minha turma, ou seja, eu não tinha turma mais, eu tinha que mas o pessoal foi contra, mais por causa da idade. Por causa da idade e, assim, o que eu percebi muitas vezes é que alguns pais ficaram com medo dos filhos seguirem meu exemplo, né? Casamento... Isso é importante, porque tem gente ouvindo nós aqui que pode ser novo, tá nesse dilema, né? Gente, pais que não querem. Casamento, gente, não é uma coisa ruim. Casamento não é uma coisa ruim, tá? A gente tem na cabeça que é uma coisa ruim. Na verdade, faz parte do processo de crescimento de cada um. Claro, aquele que foi chamado para casar. Nem todos foram chamados para casar. Mas quem foi chamado para casar é parte do processo de crescimento. A gente precisa disso. Não adie. Não adie, tá? Eu já estou adiantando aqui talvez algum assunto que a gente trata lá na frente, mas tem a ver com o meu caso, né? Eu acho que vai ser bom a gente poder falar disso aí, porque esse não adie, eu creio que ele precisa ser bem esclarecido aqui entre nós, né?
Porque, como eu disse antes, pode ter gente aí que tá relutando, mas eu tô falando, a família não aprova, e aí eles vão ouvir aqui a gente falando, não adie. Eu tô ouvindo aqueles quatro hereges ali, eles vão Deus vai, eu falando. vou casar, é Deus falando. Exato. Nós vamos ter que falar isso aí para depois ninguém ficar acusando a gente aqui, né? Quem é ruim, Mas, na verdade, não é o casamento, somos nós que somos ruins. Quem não presta somos Exatamente. nós, não é o casamento. É verdade. E você, Vinícius, como é que foi? Com quantos anos? Cara, eu casei com 24 anos, né? Tô com 33, então tem 9 anos, né? Vai fazer 10 agora esse ano. Quer dizer, eu vou fazer eu vou fazer 34, mas são 9 anos de casado. São 9, mas são 9 anos de casado. Pronto, o problema deu certo, é isso. Eu e a Ju casamos numa idade até hoje, para hoje também não é uma idade... São novos, né? 24 anos, o pessoal hoje ainda está considerando novo. Eu e a Ju temos a mesma idade, então nós dois casamos com a mesma idade, isso foi bacana. A gente não teve muita dificuldade, porque assim, a nossa dificuldade foi por conta do seminário, né? Da minha história, porque na verdade a gente estava namorando, estava noivo, eu estava cursando curso de Direito, gerenciava uma farmácia, a Ju tinha terminado a faculdade dela em farmácia, estava trabalhando, e a gente já estava noivo, pronto para casar, quando de repente resolvi ir para o seminário. E aí, quando a gente resolveu ir para o seminário, aí teve um dramazinho, porque o seminário é pela manhã, eu tinha que largar o serviço, queria largar a faculdade de Direito também e tal, e aquela confusão toda. Mas, no fim das contas, o que aconteceu foi que a gente adiou o casamento, a data do casamento, e aí a gente ia casar no ano e casou no ano seguinte, né? Casou um ano depois, para ter essa adaptação do seminário e tal. Rapaz, a Juliana sua aí foi uma mulher de coragem, hein? A minha Juliana, com 2 L's, né? Vou chamar assim. Ela disse que eu enganei ela, porque a última coisa que ela queria na vida era casar com um pastor. Rapaz! Então, assim, eu dizia para ela, nunca serei pastor, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila. Fica tranquilo. O bom é que a resposta certa sabe dos nada, lábios vem do inocente. Senhor. Aí o pessoal vai falar, a Juliana do Rafael é corajosa. Não, é o Rafael que enganou ela mesmo. No meu caso, cara, eu passei uma experiência interessante. Quando eu decidi ir para o seminário, e isso ia dar uma mudança na vida muito drástica, eu e a Ju fomos lá no Parque Flamboyant, em Goiânia. Ainda não tinha inaugurado, estava nas construções lá. Tinha, acho que um laguinho lá, e a gente foi para lá. E eu conversei com ela muito sério, né? E falei assim, olha, então... E, na verdade, eu estimulei ela. Falei, então a gente não vai continuar, porque você não vai querer casar com um pastor e tal, e etc. E a nossa vida vai ser diferente, porque acabou a expectativa de segurança. Como se tivesse segurança, né? Não, estou formando em Direito. É a profissão mais segura do mundo. Como se tivesse isso. Mas naquela época parecia que... caminhar por esse caminho do direito e etc., da profissão que eu já desenvolvia para um seminário, era abandonar algo seguro para pular num abismo sem saber onde vai dar. E ali, agora passado anos, a gente vê, né, que, na verdade, a nossa fé é muito pequena, porque, no fim das contas, quem está sustentando tudo isso é Deus, né? É Deus que está sobre todas essas situações, Ele que dá o sustento, Ele que vai abrir porta, Ele que vai fechar a porta, Ele que conduz a história, né? Mas, enfim, aí a Ju não quis não terminar, e aí a gente tocou o barco e estamos aí, firme e forte. Bacana, graças a Deus. cara. Legal demais. E aí, Jones? Eu casei também com 23 anos, né? O Vinícius 24, né? Eu 23 anos, né? Eu casei depois que formei no seminário, já tinha aí 2 anos de ministério, né? Então, eu conheci a Esther numa missão, minha esposa, nós estávamos fazendo missão em Goianápolis, né? A igreja de Goianápolis fechou, mas eu casei.
O trabalho rendeu fruto, né? Um fruto bom rendeu. Então, foi lá que eu conheci a Esther, né, na missão. Ela pensou que eu era engenheiro, por isso ela gostou muito de mim. Depois descobriu que era pastor, aí já não dava mais para dizer não. Então, a gente namorou aí, casamos em 2016. Eu tenho 3 anos e meio apenas de casado, né? O nosso casamento, a gente teve assim, a gente ainda está nesse começo do casamento, né? Mas cerca de um ano e pouco atrás, a gente teve muitas dificuldades com a questão de filhos, porque nós tivemos muita dificuldade para engravidar, né? E isso gerou uma tensão, um estresse muito grande, né? A gente ficou aí quase que um ano tentando e buscando também algumas alternativas médicas, né? Já íamos fazer uma indução aí médica, mas o milagre de Deus é grandioso, né? De repente, assim, Deus veio e falou, não, vocês não precisam do médico, não, né? Ela fez um complô com o médico, eu fui no médico para falar sobre o tratamento que nós íamos fazer, o médico já sabia que ela estava grávida, eu não sabia, ele disse, não, tudo bem, daqui um mês a gente volta aqui e a gente vai começar o tratamento. O médico falando para mim, já sabendo que ela estava grávida, né? Você que então, foi o enganado da história, rapaz. Eu que fui enganado da história. Mas foi muito bom, né? A Sofia está quase chegando, se Deus quiser, daqui algumas semanas já vai estar aqui conosco. Estamos ansiosos pela chegada dela. Mas é isso aí. Mas todos nós falamos, o Gustavo também tem que falar um pouquinho. E aí, o seu casamento, né? Conte aí como foi entrar com a música do Poderoso Chefão no seu casamento. Olha só, você lembra disso até hoje, rapaz? Bacana, foi mesmo. Rapaz, eu casei o mais velho aqui entre todos, casei com 29 anos, esse ano a gente vai completar 7 anos de casamento e graças a Deus foi um tempo muito bom. Eu já estava no seminário, nós já nos conhecíamos já há algum tempo, mas foi no terceiro ano de seminário quando nós começamos a namorar, então ela já sabia, né, onde estava entrando e assim que eu terminei o seminário, foram 2 semanas antes da nossa formatura, nós nos casamos, e aí saímos de lua de mel, voltamos, e no outro dia foi a nossa formatura, né? A nossa aqui no seminário. Então, esse ano nós estamos completando aí 7 anos também. Temos uma filha, a Cecília, que está com 1 ano e 2 meses. Todos nós aqui somos pais, né? E eu queria também perguntar para vocês, como é que foi a decisão, né, de quererem ter filhos? Também foi uma decisão fácil, tranquila? Já tinham isso em mente? Ou como é que foi essa história aí? Quando vocês decidiram ter filhos? Segue a ordem? Falei. Pode seguir a ordem. Vai lá, Rafa. Manda ver. Tá. Bom, nosso casamento não foi, como eu disse, algo planejado por muito tempo, né? Apesar de a gente ter quase 1 ano planejando, ela morando em Recife e eu em Goiânia. E aí a gente decidiu, ao casar, queríamos planejar bem a nossa vida, né? Nessa época, eu estava fazendo direito, viu, Vinícius? Também achava que o direito ia me dar estabilidade. E aí a gente planejou, olha, para a gente ter filho, a gente precisa ter uma qualidade melhor de vida. Como é que a gente vai receber uma criança nessa situação que a gente está vivendo de começo de casamento? Aí vale um parêntese, é importante falar. Gente, passar dificuldade nesse casamento é normal, tá? Não espere casar e tudo está pronto. Você nunca vai ter preparado para iniciar um casamento. Então, você vai passar dificuldade financeira, de relacionamento. Para com essa história de casar com o príncipe encantado e o negócio está pronto. Então, a gente Ninguém casa pronto, né? É exatamente isso. Ninguém casa pronto sabendo como que é um casamento e vai lidar 100% com isso. Até a vida financeira precisa se adequar. Sendo ela ganhando muito ou pouco, você vai ter problema, porque você vai ter que adequar. Então, assim, o importante é o casamento e não as circunstâncias do casamento. É só um parêntese para a gente entender o nosso contexto. Então, eu tenho que estar melhor empregado, meu emprego hoje não me dá muito dinheiro para a gente ter filho. Então, a gente planejou 5 anos, é um prazo adequado, um prazo bom para me estabilizar profissionalmente, e aí talvez a gente possa ter filho. E aí, felizmente, não infelizmente, felizmente,
a Cecília furou o bloqueio. Até hoje, a Juliana não me conta como é que esse bloqueio foi furado. Tá? Eu só sei que a Cecília furou, ou seja, com 1 ano e meio de casado, eu tava com a Cecília, a minha Cecília, viu, Gustavo? E a minha também chama Cecília. Por isso que eu tô falando aqui para o pessoal entender melhor. A minha Cecília, que hoje está com 14 anos. Né? Então, um ano e meio de casado, nasceu a Cecília. E foi assim, foi maravilhoso, porque eu virei homem quando a Cecília nasceu. Legal. Antes disso, eu era moleque. Né? Eu sabia das minhas responsabilidades, tinha assumido a responsabilidade com a Juliana e tal, mas até aquele momento não tinha a mínima ideia do que seria ser homem e cuidar de uma casa. Com a Cecília, eu tive que pensar isso. E por isso avaliei, inclusive, meu curso, qual que eu iria fazer, a minha vida profissional. Eu deixei de sonhar e comecei a viver a realidade. E é bem melhor viver a realidade, viu? Você que está escutando a gente, põe o pé no chão, você transforma a realidade. Sonho, você não alcança. Sonho, ele sempre é etéreo. Então, assim, eu virei homem com a Cecília. E aí deu 5 anos de casado, né? Passou o tempo, a gente já estava em Porangatu, no norte de Goiás. Eu era professor de uma grande escola lá. Já estava fazendo curso de história nesse tempo. E aí eu falei, Juliana, deu 5 anos, e aí? Cadê o bebê que a gente planejou? Você é doido de jeito nenhum, não sei o que, já tem Cecília, eu não quero mais. Não quer mais? 5 anos, a gente combinou, 5 anos a gente ia ter um filho. Mas a Cecília, falou, não, a Cecília furou a fila. Eu quero filho de 5 anos. E aí, conversando pra lá, pra cá, eu falei que eu queria ter 3 filhos, ela queria só ter uma só. Eu falei, então vamos ficar no meio termo, né? Tá fácil aí, 3 números. 3 é 2, vamos ficar com 2. E aí ela aceitou e a gente tentou. E nesse caso levou tempo, viu, Jones? Ela estava tomando anticoncepcional muito forte, foi quase 1 ano tentando, né? Até o corpo desacostumar com o anticoncepcional. E aí, quando a gente estava desistindo já, chegou a Joaninha, que é o meu docinho, a Joaninha. Tá hoje fazendo 11 anos. Já fez 11 anos, vai fazer 12 anos esse ano. E, assim, foi um bálsamo na nossa vida, Joaninha, na minha caçulinha. Bacana. Rafa, e você, Vinícius, vocês, quando é que decidiram aí ter filhos? Cara, a gente decidiu ter filho quando a gente já tinha uns 6 anos de casado. Mas o nosso dilema, ele foi duplo, porque ele foi no sentido, pode parecer estranho eu como pastor falar isso, mas eu tinha medo de ter filho. Medo mesmo, medo do mundo, medo de pensar como é que vai ser o mundo daqui 20 anos, esse menino não vai virar coisa boa, não tem jeito. Cara, uma falta de fé tremenda, mas sim, esse medo chegou no meu coração e chegou a considerar a possibilidade de não termos filhos. Mas o desejo de ser pai foi tão grande, cara, e eu e a Ju conversamos, amadurecemos, né? Deus foi trabalhando no nosso coração, dando tranquilidade e paz, e a gente planejou. E o Isaac veio, né? Mesmo processo, para tomar anticoncepcional, essa coisa toda. Hoje o Isaac está com 9 meses, então é um nenenzinho ainda. E estamos aí super felizes e assim, foi a melhor decisão que a gente tomou na vida, porque é como o Rafa disse, ser pai, né? Ter um filho, é um negócio assim inexplicável, inexplicável. Muda mesmo a nossa essência, muda quem nós somos, muda a perspectiva de mundo. Acho que é isso que eu achei bacana o Rafa dizendo. Eu virei homem, eu era menino e virei homem. Eu acho que é bem isso mesmo. A gente ganha um grau de amadurecimento que é absurdo, é um negócio assim muito, muito bacana. Mas foi isso aí. Legal demais você ter falado isso, porque isso, pessoalmente, me ajudou até, inclusive, entender mais o termo pai relacionado a Deus, quando a gente chama Deus pai. Né? E aí o povo sempre fala, não, tem coisas que você vai entender só quando você se tornar pai. E, realmente, muitas coisas acrescentaram, né? Melhoraram, aprofundaram de significado depois também que eu me tornei pai. É muito legal ter colocado isso daí. Legal, e vocês, Jones? Aqui nós fizemos um planejamento antes de casar. Até aqui eu quero fazer uma dica aí bem prática para quem está namorando. Conversem sobre tudo, planejem antes. É muito importante isso, né? Vocês se afinarem tudo, falem sobre filhos, quantos anos vão esperar, que é sempre legal esperar um pouquinho para ter aquela convivência somente do casal, né? E aprender a conviver, na verdade, né? Porque
duas pessoas estranhas no mesmo lar, então você aprende a conviver no primeiro momento. Compre uma boa lua de mel, que é top. Tem que ter. Vá para o Caribe, aproveita que é um dos melhores momentos. Isso, rapaz! Esse tá podendo. Mas Caribe então, é um hotel que tem ali em Caldas Novas, gente. Calma. Exato, já tá ótimo. Mas retornando sobre a questão dos filhos, então a gente decidiu esperar aí de 2 a 3 anos, né? Conversamos, planejamos isso antes de casar. Então, quando completou aí os 2 anos, então nós começamos então a tentar. Então, isso foi muito bom. Esse planejamento prévio aí, eu acho que é excelente. Joia, cara, aqui em casa também, no princípio, a gente não queria ter um tempo de casamento. Graças a Deus foi muito bom esse tempo de adaptação, de melhoria, isso que o Jones falou, né? São 2 pecadores dentro de uma mesma casa. Aquilo antes que era conflito, que a gente podia falar assim, não, amanhã a gente conversa, vai dormir, que tudo ok. Agora não tinha como mais, né? Então foi tempo, assim, da gente caminhar juntos, aprender, crescermos juntos, até que chegou o momento... as facas. Credo. E aí, até que chegou o tempo, olha, a gente aproveitou bastante, nós dois aqui, foi bom o tempo que a gente viajou, foi muito bom mesmo. E aí chegou o tempo que nós vimos e falou, olha, acho que podemos já, né, ter um menino, uma criança. E aí foi depois de 5 anos de casado também que nós resolvemos. Gente, depois dessa conversa aqui, eu queria direcionar algumas perguntas aqui dentro do que vocês viveram, dentro da experiência de vocês aí. E o primeiro delas eu vou direcionar para o Rafa. Você falou que teve um namoro à distância aí, foi bem distante, né, de Recife a Goiânia. E o que você acha a respeito desses relacionamentos à distância? Dá uma dica, porque às vezes nossos ouvintes aí estão vivendo isso, né? Esse dilema de gostar de outra pessoa, ter um crush aí em outro lugar, longe. E aí, como que fica isso? Dá umas ideias aí para esse pessoal. É engraçado que recentemente a gente gravou, né, falando sobre o mundo online. Foi. Que é possível fazer ponto online, é possível a gente tá em comunhão, inclusive online, né, tem condição de fazer isso. Agora, uma dica que eu dou, casamento não se faz online, tá? Tem que estar presencial. Até o namoro online, pode até ser online. A ceia eu acho que até pode ser online, mas casamento não dá, não. Ih, olha a polêmica aí, rapaz. Esse Mas assim, na época que eu namorava era complicado. A internet era discada, então ficava caro demais fazer ligação à internet, alguma coisa nesse sentido. Telefone caro também, então eu brincava com ela, né? Falei, Juliana, casar é mais barato do que namorar à distância. Vamos casar que a despesa é menor. E ela morava em Recife, então é uma cidade turística. Toda passagem para lá era um absurdo de caro. Eu juntava dinheiro no ano inteiro para pegar um feriado. E assim, tinha que ser de ônibus, porque não dava para comprar passagem de avião. Então você tinha um feriado de 4 dias, era 1 dia e meio viajando, 1 dia lá com ela e 1 dia e meio voltando. Então, eu voltava. Aí algumas almas caridosas, de vez em quando, me davam uma passagem de avião de presente, mas era bem raro isso. Isso foi durante 1 ano. Eu digo o seguinte, adapte-se. Você tem como se adaptar. Você tem como se organizar. Vocês têm como planejar, como o Jones falou, planejar o casamento de vocês numa cidade em comum. Organize-se para isso. A sua prioridade não é o seu emprego. Tá? Por mais que pareça ser, não é. A sua prioridade é o casamento, precisa ser o casamento. Ou então, dê oportunidade para outro que mora na mesma cidade que ela ou que ele. É um bom conselho. Porque se não dá, beleza. Separa, termina o namoro, tá? Mas quer ficar, casa, vai para a mesma cidade, dá um jeito, se vira. Boa, excelente. Concordo com você, Rafa. Tá? Rapaz, eu tenho um caso muito próximo a nós aqui, que era de uma congregação nossa, que o rapaz fez isso. Ele conheceu uma moça e os dois muito crentes, né? Ele, pelo menos, eu conheci um rapaz muito crente.
E aí conheceu essa moça e morava muito longe. Eles conversaram, adaptaram e ele mudou para lá, mesmo namorando, foi lá, conversou com a família e agora estão casados. E está caminhando bem. Foi exatamente o que ele fez. Largou tudo aqui. Confiar em Deus. Eu acho interessante. Legal, Rafa. Eu acho bacana poder falar isso aí, porque às vezes tem muita gente que enfrenta isso, né? Da distância e confiar em Deus. Mas eu sempre digo para o pessoal aqui que o namoro à distância, às vezes tem isso de não conhecer plenamente. É claro que a gente vai conhecer plenamente só dentro do casamento. Mas pode correr o risco de não conhecer a pessoa por não estar face a face. Então, mas se a gente está lidando com cristão, gente que ama a Deus, eu estou falando de gente que ama a Deus, tanto ele quanto ela, rapaz, é confiar em Deus, que a coisa caminha. Só para esclarecer, legal. Eu concordo com você, Gustavo, é mais fácil se você está junto, na mesma comunidade, na mesma cidade, é bem mais fácil. Você corre menos risco, tá? Mas também não é impossível namoro à distância. No meu caso, eu conheci ela na mesma cidade. A gente namorou 6 meses na mesma cidade. Ela teve que voltar para Recife e aí o namoro se tornou à distância depois. Tá? Então, mas é verdade. Estar próximo facilita. A distância dificulta. Show de bola. Joia, bacana, bacana. Gente, todas essas conversas que nós estamos tendo aqui, se você tem mais dúvida ou tem alguma dificuldade, escreve para nós aqui que a gente está à disposição. Ou conversa com o seu pastor também a respeito disso, para poder caminhar nesse sentido aí, tá bom? Mais uma pergunta direcionada, agora eu vou fazer para o Vinícius. E eu queria saber, Vinícius, porque nós falamos aqui a respeito de casamento, a gente está lidando com pecadores, não existe família nem casamento perfeito, né? A gente está caminhando para isso, como cristão a gente caminha para isso, mas como que você tem lidado com as dificuldades dos casais aí? Eu também, né? Falar quais são as maiores dificuldades que você tem visto nos casais. Legal, legal. Bom, eu estou numa igreja que tem mais ou menos 200 membros, e essa é uma igreja formada, 80% da igreja é formada por casais jovens. Então, assim, são casais com filhos, ou casais com 10, 12 anos de casado, a grande maioria. Então, o que acontece? Existem muitos conflitos no casamento, e a gente passa por isso muito aqui. E talvez a principal questão é a expectativa frustrada. Então, é exatamente isso que você falou aí. Falta a consciência, e eu estou falando de pessoas que temem a Deus, de pessoas que conhecem o Evangelho, mas parece que falta a consciência de que um casamento ele não tem como ser vivido na perfeição. Então, ou o marido ou a esposa coloca uma expectativa muito alta sobre o outro, coloca uma expectativa muito alta sobre a família. Essas expectativas são frustradas porque a maioria delas não são nem reais e ainda desconsidera nessa fórmula aí o fato de que essa pessoa é um pecador. Então, eu sempre que falo aqui para a igreja, eu falo, a primeira coisa que você tem que saber no casamento é que você vai passar por decepção. Curso de noivo, isso é muito bacana. Eu faço curso de noivo e no primeiro encontro eu peço para a pessoa colocar as expectativas que ela tem do outro. Quais são as expectativas que você tem do outro e quais são os defeitos que você vê no outro. E com muita reserva, tal, mas o pessoal vai pondo. Aí eu digo assim, agora você tem que entender o seguinte, depois que você casar, essa pessoa aqui, isso que você acha de ruim nele, ou isso que você acha de ruim nela, vai potencializar por 10. Então, se você está achando que você vai casar e vai resolver o problema, não, depois que casar ele vai melhorar, depois que casar ela vai melhorar, não. Vai piorar muito. Por quê? Porque a sua perspectiva, o que você vê, o que você percebe no namoro, não é o todo. É só um pedacinho daquele defeito, daquela dificuldade. Quando você casa, você vai ver o todo, muito próximo dele. Então, isso vai potencializar. Então, eu acho que a consciência de que nós somos pecadores é uma consciência extremamente importante para ter um casamento saudável. E a partir daí, a partir dessa consciência, um viver para Cristo. Né? Então, peraí, gente, já que nós dois somos pecadores, então nenhum de nós dois aqui vamos ter a solução desse relacionamento. Nós não vamos conseguir construir nada.
porque nenhum de nós dois consegue. Então vamos chamar Jesus aqui, ele vai ser a nossa referência. E aí o marido ser... Então a gente sempre trabalha nessa perspectiva, Gustavo. Agora eu vou ser muito sincero com você. Dado o problema de que somos pecadores, o principal problema do casamento hoje chama-se orgulho. Essa é a minha opinião. Essa é a percepção que eu tenho. Porque sempre que a gente vai aconselhar um casal, na verdade as pessoas querem o pastor como um juiz de causa. Ah, pastor, viu? Ele está mais errado. Você viu que ele está mais errado? Não, é ela. Então a gente fica ali parecendo que tem que dar razão a um ou a outro. Quando, na verdade, os dois estão errados porque o orgulho tomou conta de tudo. Ah, boa, viu? Muito bom ter colocado isso daí. E aqui também eu falo para o pessoal que tanto aconselhamento, né, pré-nupcial, antes do casamento e depois também casais com crise, gente, nós só conseguimos resolver isso aqui com o evangelho. Porque se vocês estiverem cheios do evangelho, cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos caminhar. Agora, se estiver longe disso, nós vamos ter muita dificuldade, né? E bacana, muito bom ter colocado isso aí. Muita dificuldade. E agora eu também quero perguntar para o Jones, já que ele falou também, né, que no começo eles tiveram dificuldades para ter filhos. Nós também, eu aqui tenho pessoas, eu creio que vocês também, pessoas que têm dificuldade com tratamento também, não conseguem ter filhos, desejam muito, mas não conseguem. Alguns já estão fazendo tratamentos há muito tempo, alguns já estão desenganados, né? Eu queria que o Jones pudesse trazer uma palavra aí para esse pessoal que tem enfrentado esse tempo de dificuldade, que não está conseguindo, às vezes, engravidar, ou já desistiram também, uma frustração, né, dentro de um casamento. Jones, traz uma palavra aí, já que você viveu uma parte, né, disso aí também. Fala aí, pessoal. Beleza. Olha, uma coisa que eu gostaria de começar é falar sobre a confiança, né? A gente, mesmo nessas situações, e isso vale para qualquer outra situação, nós não podemos deixar de confiar que o Senhor, Ele é quem dirige a nossa história. E que ele que coordena todas as coisas na nossa vida, né? A gente tem que descansar mesmo. Eu gosto muito de um texto que se encontra no livro do profeta Naum, versículo 7 do capítulo 1, que diz o seguinte: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Conhecer ali é forte, é como se o texto estivesse dizendo: o Senhor ama os que nele confiam, né? Então, quando nós entendemos que o Senhor é bom, independentemente do que nós estamos passando, a gente consegue começar a descansar. Uma coisa que realmente traz o maior estresse é a expectativa e a ansiedade para que isso venha acontecer. E é interessante isso, né? Porque quanto mais ansiosos, quanto mais expectativa nós tivermos naquilo, é mais provável que não aconteça, porque o estresse também atrapalha todo esse processo, né? E a gente não consegue descansar. Uma das coisas que eu sempre trabalhava aqui junto com a Esther é essa ideia, né? Que nós não podemos de maneira alguma fazer com que o desejo de ter um filho viesse a se tornar um ídolo em nosso coração. Mesmo porque nós cremos plenamente que Deus não vai nos dar algo que vai ser para a nossa ruína, para o nosso fracasso. Deus não vai deixar um filho se tornar um ídolo de tal forma ao ponto de nós estragarmos a vida do filho, né? Que se a gente idolatra uma criança, ou essa criança cresce frustrada ou cresce irada, né? Querendo se afastar logo dos pais. Então, para não atrapalhar na formação da criança, como também para não atrapalhar na nossa própria vida espiritual. Então, confiança, cuidado com as expectativas, né? Coloca a expectativa no Senhor, né? Tenta trabalhar o seu coração. Eu falo coisas aqui que parecem ser muito fáceis, muito simples, né? O nosso canal é o Papel de Pão, para fazer teologia simples para uma vida complicada, mas não é fácil e não é simples. Eu sei disso, eu vivi isso, eu sei que é complicado, mas coloque a sua expectativa no Senhor. Faça o Salmo 23 ser realidade na sua vida. O Senhor é o meu pastor e nada sentirei falta. Ou o Salmo 37:4. Tenha o seu prazer no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. A sacada desse salmo muitas pessoas eles leem assim, né? Agrada o Senhor e ele vai te dar o que você deseja, né? Mas não, agrada-te, satisfaça o seu coração no Senhor, que o Senhor seja o seu prazer.
e então ele vai satisfazer os desejos do seu coração, que no final das contas é dele próprio. Então, cuidado com as expectativas, cuidado com a idolatria. Esse é o ponto. Rapaz, muito joia, viu? Eu também pude acompanhar de perto aqui um casal que eles fizeram um tratamento durante muito tempo. Não é algo simples mesmo, é doloroso, inclusive para a mulher, todo o processo, né? É caro, é dispendioso, e no final eles não conseguiram também. E aí a palavra que você falou aí é muito certeira, cara. A gente encontrar contentamento, satisfação no Senhor, independente da situação. Porque essa é uma fase, não é fácil para o casal ter que lidar com isso, né? Porque parece que em certo momento cada um começa a ou se sentir culpado ou querer culpar o outro por conta disso. Mas há muitas separações, né? Sim, inclusive isso. Mas é contentamento no Senhor, ter essa visão certa, né, clara neles aí. Gente, tem tanta coisa para a gente poder conversar sobre casamento, eu acho que nós vamos ter que fazer mais um episódio sobre isso daqui. Parte 2. E se vocês toparem, vamos fazer uma parte 2 aí. Mas para a gente encerrar isso aqui, quero que cada um aqui fale um conselho rápido mesmo, um conselho final aí para quem está pensando em se casar, ou para os casais, para quem já está casado aí também. Bora, vamos na sequência aí de novo? Vai lá, Rafa. É um conselho rápido, vamos lá. Seja obediente. Eu acho que o amor, ele se resume em obediência a Deus. É isso que significa amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Isso é um mandamento. Basicamente, você tem que obedecê-lo. Ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Ame o seu marido, no caso, a esposa. Ame o seu marido, tá? Seja obediente. Não leve em consideração o que seu coração fala, mas o que Deus está falando para você, tá? Olha, que é amar. Muito bom. Muito bom. Vai lá, Vinícius. Legal. Cara, eu vou retransmitir um conselho para quem está querendo casar aí e acha que tem que ter casa própria, carro próprio e essa coisa toda, que é uma frase do Weber Júnior, nosso professor lá no mestrado. Ele conta uma história seguinte: o problema não é o casal querer ter uma certa estabilidade para casar, porque todo mundo hoje diz isso, não, vou esperar estabilizar para casar, e etc, etc, etc. Esse não é exatamente o problema. O problema é o seguinte: onde que está Deus nessa decisão de quando casar? Porque quando a gente coloca a estabilidade como fundamento da minha decisão, onde é que está Deus nesse negócio aqui? Onde que Deus está na minha confiança, na minha decisão? Então, eu acredito que eu acho muito bacana a ideia do ídolo lá que o Jones trouxe, porque às vezes a gente transforma a cerimônia, a instituição casamento como um ídolo também. Então, isso acaba desvirtuando o nosso coração de Deus, e aí a gente já no início do negócio dá no pontapé errado. Então, confie no Senhor, né? Salmo 37, Salmo 23, tantas palavras que existem aí na Bíblia. Confie no Senhor, desperte seu coração no Senhor, a cerimônia, a data, a forma, a quando, porque é nele que, no fim das contas, repousa toda a sabedoria. E eu estou dizendo isso de alguém que não confiou em algum determinado momento. No vídeo aqui, eu falei isso para vocês. Mas todos nós, né? Houve um momento no meu coração em que essa confiança não estava tão forte assim. Mas só depois que passei a confiar é que nós conseguimos caminhar. Joia. Legal. Jones. Bom, eu vou falar para os casados, né? Vamos falar para todas as classes aí, né? Olha, os casados que estão vivendo aí alguns problemas relacionais, principalmente nesses dias aí de quarentena, se coloquem no lugar do outro. Isso é muito importante. Sempre se coloquem no lugar do outro. E eu quero dizer um pouco mais, né? Tem um livro muito legal, Quando Pecadores Dizem Sim, que ele trabalha exatamente essa inegável realidade que existe um pecador casado com você, né? E você também é pecador. Então, encare o pecado como o principal problema do seu casamento. E
Confie no poder do Evangelho, e o poder do Evangelho que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, como aquilo que pode também restaurar o seu casamento, se você está vivendo um problema de casamento aí. Show de bola. Bacana, show de bola. E eu vou finalizar aqui, então, trazendo para os dois lados também. Vou começar aí com quem está namorando, solteiro, está desejando casar. Gente, pureza, pureza. Cuidem da pureza de vocês. O casamento é uma instituição que Deus abençoa, porque ele que instituiu isso, ele que criou. E não vem querer buscar a bênção de Deus, sendo que você não está mantendo pureza, que é um princípio que ele traz para todos nós. Então, solteiros, pureza. E para os casados, dica prática aí, serve para nós também, né? Durante esse tempo aí que você está ouvindo nosso tema aqui, pensa numa maneira de surpreender o seu esposo, a sua esposa. Coisa simples mesmo, nesse tempo que nós estamos em casa. E pense de alguma maneira prática, nem que seja comprar uma flor, faça o jantar, algo especial aí, pense nisso para trazer esse amor aí, né, aflorado, para vocês alimentarem esse amor de uma forma bem prática. Tá ok? Tarefinha de casa. Valeu, Gustavo. Vou fazer, viu? Não vai dormir sem um beijinho no pescoço. Exatamente, pode ser também. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês aqui, tanto os meus amigos quanto quem está nos escutando também, nossos amigos também. Deus abençoe muito vocês e até a próxima. Valeu!